Para tristeza geral de todo e qualquer gremista, começou o Campeonato Brasileiro. Bom, meu nome é Luan, eu me considero um corneteiro nato e vou falar após o jogo do Vasco com o Grêmio, 2-1, vitória justa do Vasco e mais uma atuação patética do Grêmio, especialmente no primeiro tempo. E para mim, né, e é bom falar isso de cabeça cheia ainda, porque tira alguns filtros, né? Apesar da gente falar algumas bobagens quando a gente tá de cabeça quente, mas tira alguns filtros importantes. Me parece bastante claro que o Renato não treina o time. Ou pelo menos ele treina poucas jogadas de saída, não treina jogada de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. E se ele treina, então o time não executa nada do que ele faz dentro do campo, porque não é possível que o Grêmio não consiga criar uma jogada de saída de bola rápida, de transição. Não é possível tomar o segundo gol do jeito que o cara chutou a bola quase dentro da pequena área, sem ninguém tá marcando ele. É absolutamente lamentável, né? E para não deixar escapar ninguém aqui, vou falar individualmente do que eu achei de cada jogador. E acho que a gente precisa urgentemente contratar. Urgentemente, tá? Bom, primeiro o Marquezin parece que toda bola que vai no canto esquerdo é gol, né? Até acho que ele não falhou, tá, em nenhum gol, mas ele é um cara que não defende uma bola super difícil, não tem assim uma defesa espetacular. Até teve uma defesa difícil no segundo tempo ali e tal, mas numa bola desviada. Mas é pouco, sabe? Parece pouco, assim. Então, tudo que é bola que vai no gol, um pouco mais difícil é gol. Especialmente no canto esquerdo. Parece que ele tem um braço mais curto que o outro, né? Então, reitero, eu não acho que ele falhou hoje, mas é uma constância em tomar gol do lado esquerdo impressionante. É muito estranho, tá? Bom, o João Pedro é um coitado no time do Grêmio ali, porque é um dos que tecnicamente é muito melhor do que a maioria, só que ele não tem parceria, né? E aí, sem parceria é difícil, cara. Sem parceria é difícil. Talvez no segundo gol, agora não lembro direito quem é que estava em cima do cara que chutou, mas talvez ele não tenha acompanhado bem ali e tal. Até acho que ele tem alguns problemas de marcação, tá? Contra o Juventude, eu lembro que quando saiu o gol dos caras ali, ele foi o primeiro a dar um bote errado ali e tal. Eu tava bem ali, então eu vi, né? Então eu acho até que ele tem algum problema de marcação. Mas ele ao mesmo tempo, tecnicamente, ele é um dos melhores do time, né? E apoia muito bem. Até errou um gol ridículo hoje, que não pode errar de jeito nenhum, aquele gol que ele errou. Mas ali, na verdade, nem é a dele, né? Enfim, apesar dele apoiar muito bem, e quem tá lá tem que fazer o gol, é perdoável, entre aspas, porque ele não é um finalizador, né? Bom, o Kahneman não dá pra avaliar porque ficou um segundo em campo ali, teve um choque estranho de cabeça do jeito Kahneman de ser lá. Eu até achei que ele ia jogar normal, mas quando vi eles 11 ali, até fiquei meio preocupado, né? Não deu tempo de fazer nada, só deu tempo de juiz dar uma falta que ele não cometeu, como sempre, né? Como sempre acontece. Apesar do Kahneman fazer muita falta, sempre tomar cartão, isso também gera para os árbitros, né, uma desculpa para marcar todo e qualquer toque do Kahneman nos adversários, né? Então, o Kahneman não tem como avaliar. O Rodrigo Eli, para mim, é uma tristeza completa, assim. Sempre sai gol em cima do Rodrigo Eli, sempre sai gol em cima do Rodrigo Eli. E quando esse cara veio, eu não conhecia, nunca tinha visto jogar, não vou mentir, mas eu achei que pô, é um acerto, que ele tá precisando realmente de zagueiro, né? Jeromel machucado, tá velho já, né? Quando ele chegou, o Kahneman também não conseguia jogar bem e tal, a gente tava precisando. E desde o que chegou, esse cara não mostrou que veio, né? Infelizmente, lamentável pra gente ter que assistir o Rodrigo ele jogar, né? Na lateral esquerda, o Cuiabano, num primeiro tempo que o time do Grêmio sempre jogou com muito menos intensidade que o Vasco, mas assim, o Vasco a intensidade aqui e o Grêmio a intensidade aqui onde não dá pra ver, né? Abaixo da crítica. O Cuiabano ainda se esforçava um pouco mais. Só que a questão do Cuiabano que pega pra mim, talvez por isso que ele tenha saído cansado, é que eu tenho a impressão que ele corre errado. Me parece que o Cuiabano ele faz muito esforço pra fazer movimento simples,
né? Mas não foi mal no jogo, tá? Eu acho que não, pelo menos. Não achei que ele foi tão mal no jogo, mas também não fez nada demais, tá? Mas eu acho que ele tem alguma questão ali intelectual dele no jogo. Ele corre muito, muito, muito para fazer algo simples. Ele se esforça mais do que seria necessário para fazer o que ele faz, né? Bom, Vila Sante hoje muito abaixo do normal dele, muito ruim, não gostei do Vila Sante hoje. Do Queiroz foi bem melhor hoje do que foi no último jogo, mas ainda assim eu não gostei muito do jogo dele, porque ele fez o básico, feijão com arroz. Feijão com arroz, pegava a bola, girava, tocava, teve entrega, isso ele teve, né? Não é um problema dele a falta de entrega, mas eu não achei que ele fez nada assim de grande coisa no jogo. Inclusive, ele tem um erro técnico enorme no segundo tempo, pra mim, que matou a possibilidade do empate, ele, inclusive. O Grêmio recupera uma bola rápida no meio, não sei se foi ele ou o Nathan Fernandes que recuperou, e ele fica com a bola virada para esse lado do campo e o Nathan Fernandes está aqui correndo livre, não tinha marcador. E ao invés do cara abrir pro Nathan Fernandes entrar na área, que tava entrando na área já, pro Guri chutar o gol, nem que fosse errar, mas pelo menos ia criar uma chance, ele cortou mais pro meio, afunilou o jogo, centralizou o jogo, ao invés de abrir. Bom, é complicado, cara, complicado. Esse cara, eu confesso que eu não lembro dele jogar assim grandes coisas no Corinthians, mas não acompanhava muito, mas eu esperava um pouco mais, né? Até pelo salário dele que ele veio aí. Só que o cara também é um cara que já chegou falando em sair, né? Então é difícil, cara. Ah, deixa eu pensar agora. Vamos passar pro próximo. Cristaldo. Meu Deus. O Cristaldo no primeiro tempo fez um jogo patético pra mim. E o Cristaldo. Bom, o Cristaldo, pra mim, fez um jogo patético, especialmente no primeiro tempo. Eu não sei o que acontece com ele, cara. Eu não sei se tem algum problema da parceria, de quem joga com ele e tal. Mas ele apaga, ele desliga do jogo. É uma coisa impressionante. E todo mundo sempre fala a mesma coisa, né? Embora ele seja um dos nossos melhores jogadores ali, tecnicamente. Cara, eu não sei o que acontece com o Cristaldo. É uma tristeza tu olhar o Cristaldo e vamos, Cristaldo, vamos, e o Cristaldo não vai, o Cristaldo não consegue. Sabe? Cara, é triste, sabe? É complicado. Eu espero muito que o Grêmio não precise, não dependa da vontade do Cristaldo para ganhar jogos, porque se depender da vontade dele, não da qualidade técnica, a gente tá roubado, né? O Pavon hoje, misericórdia. Foi o pior jogo dele, eu acho, com a camisa do Grêmio. Eu acho que eu não erro, tá? Acho que eu tô falando sem muito medo de errar aqui. Foi um jogo ridículo do Pavon. Ridículo. Ele não acertou passes. Passes de 3, 4 metros ele não conseguiu acertar. Não gostei. O Soteldo eu acho que tava com medo, né? Especialmente do Rossi ali, que é um jogadorzinho do medíocre para baixo. Mas o Soteldo ficou com medo de jogar contra o Rossi, eu acho, por conta da palhaçada do ano passado lá. Soteldo nunca ganhou bosta nenhuma, nunca jogou merda nenhuma. Aí tava no Santos rebaixado e aí fazia firula, graça de subir em cima da bola ali. Sabe, olha. Enfim, isso não nos compete mais, mas já que ele tá aqui agora, que vai jogar, né? Vai ficar com medinho de jogar. É ridículo, tá? Foi o pior jogador em campo pra mim, o Soteldo. Abaixo de todos os outros. Nem o Cristaldo conseguiu ir tão mal quanto o Soteldo hoje. Ah, deixa eu pensar quem que eu tô esquecendo aqui. Acho que eu tô esquecendo alguém. Mas vou pular, vou pular. Possivelmente tô esquecendo, mas que eu tô tão irritado que eu tô até com perca de memória. Mas o Diego Costa, eu tenho pena dele. Pena, de verdade, assim. Eu tenho pena do Diego Costa, porque ele briga, ele luta, ele tenta. Só que, cara, ele é o centroavante. Se ele tiver que ir lá no meio-campo buscar a bola, construir jogada, correr, cara, daí não vai ter ninguém para concluir a gol, né? E embora o Diego Costa seja tecnicamente até razoável, assim, ele não é o Suárez, né? Então ele não vai conseguir resolver sozinho da forma que o Suárez resolvia. E então eu fiquei mais com pena do Diego Costa hoje do que lamentando ou achando que ele jogou mal. Ele nem conseguiu jogar, para falar a verdade, né? Eu fiquei com um pouco de pena ali do Diego Costa. E aí, enfim, teve o lance que eu vou deixar pro final ali no primeiro tempo, né? No fim do primeiro tempo, pênalti claríssimo, né? E aí veio o segundo tempo, o Renato mexeu, né? Daí o Renato, o primeiro teve que, eu sabia que eu tava esquecendo de alguém, teve o Gustavo Martins, que tu vê jogar e e tu só consegue imaginar que o Renato não gosta pessoalmente do cara pra ele não jogar. Porque ele é muito melhor do que o Rodrigo Eli, e ele entrou, e aí ele conseguiu, não que tenha, não acho que ele fez uma partidaça,
Mas ele conseguiu dar um pouco mais de segurança ali, embora um pouco afoito em alguns lances ali. É, ele tem mais vigor físico, né? Então o tempo de bola dele é um pouco melhor. Ele é grande, né? E tecnicamente ele não é ruim, ele sabe sair jogando. Muito melhor do que o Kahneman, por exemplo, na questão de sair jogando, né? E acho que entrou bem. Acho que entrou bem o Gustavo Martins. E eu não consigo entender por que que ele é reserva do Eli. Ou é no carteiraço, ou é porque ele tem algum desentendimento com o Renato, alguma coisa. Porque é injustificável ele ficar no banco do Eli. Tá? Não faz sentido nenhum. É, Bom, aí saiu logo depois, acho que 10 minutos ali, saiu o Soteldo, né? E antes, inclusive, até no intervalo, entrou o JP Galvão. Que assim, tu vê que o cara se esforça e tal, mas eu não vou comentar mais, tá? Eu não consigo. Eu não consigo me fazer. Não consigo me expressar em palavras o que falar do JP Galvão. Só sinto tristeza. Aí também no segundo tempo entrou o Natan, né, Fernandes, que entrou mal, na minha opinião. Também perdeu um gol feito. E entrou o Gustavo Nunes, que me lembrou assim os dias mais catastróficos do Luan jogando. Caindo, pisando na bola, driblando errado, se atirando pra cavar falta. Cara, que jogo lamentável do Gustavo Nunes também. E não sei o porquê, não sei o motivo, assim, porque que ele entrou tão mal. Mas o fato é que ele entrou muito mal no jogo. Ele conseguiu jogar parelho com o Soteldo, né? Ele só não foi pior do que o Soteldo porque ele ainda alguma outra bola ele conseguiu correr, fazer um corredor, tentar uma tabela, mas muito mal, muito mal. Eu tenho medo que agora que os gatilhos de salário foram ativados, os gatilhos da putaria pra jogar tenham sido ativados também, né? E da patifaria, eu espero que não. Espero estar enganado. Bom, e teve também uma outra alteração do Grêmio, que foi o lateral esquerdo lá, que entrou no lugar do Cuiabano, que o Cuiabano não conseguia nem caminhar mais, de tanto que corre errado, coitado do Cuiabano, que foi o Zé Guilherme. E olha, se ele não tava nervoso, né, por estar participando do jogo de Série A, com pressão, né, com torcida contra e tal, esse cara é tecnicamente triste. Triste. Eu fiquei bem apavorado ao ver ele correr e jogar, né? Então, eu espero que ele não precise entrar de novo, sinceramente. Eu já não gosto do Reinaldo. Acho o Reinaldo nada mais do que medíocre. O Mike me falta adjetivos. Eu acho fraquíssimo. Aí o Cuiabano é meio falta inteligência para ele para correr, mas aí ele bota muita entrega e daí ele acaba conseguindo criar alguma coisa. Ele que faz o cruzamento pro gol, né? Então, o Cuiabano eu ainda acho que é o menos pior aí dessa galera. Agora, o Zé Guilherme, se não foi nervosismo, e daí se foi nervosismo, eu dou um desconto, mas se não foi nervosismo, é preocupante. E para fechar sobre o jogo em si, a arbitragem patética do apitador ali, que eu não cito o nome de juiz aqui, eu não vou citar nome de juiz, porque eu não sei, só no Brasil mesmo, para esses caras serem tão importantes quanto são e virarem estrelas, né? Mas o pênalti do Piton lá foi claríssimo, cara. O cara agarrou a bola com o braço aqui no meio, ficou trancada a bola. Mesmo involuntário, o cara agarrou a bola. Não tem como não ser pênalti. Em nenhum lugar do mundo aquilo deixaria de ser marcado pênalti. Então o apitador devia estar preocupado, né? Que ele teve que anular o pênalti do Vasco. Foi patética a simulação do Rossi. Ridícula a simulação do Rossi. E aí o VAR corretamente chamou para anular. Foi anulado, imagino com a dor no coração do apitador, ele teve que dar o cartão. Mas, cara, o pênalti ali foi claríssimo, cara. Foi absolutamente bizarro. E o Grêmio tem uma coisa com o Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio faz jogos horríveis, ridículos. Um jogo que dá vontade de tu socar a TV. Mas sempre tem um lance capital pro Grêmio, quando o Grêmio tá jogando muito mal, que poderia ou diminuir o marcador ou fazer o Grêmio empatar e mudar o jogo. E todo ano, 3, 4, 5 jogos acontece a mesma coisa desse lance capital não ser marcado a favor do Grêmio. E podem me cobrar aqui, quando tiver um lance que o Grêmio for favorecido, eu vou falar. Eu vou falar. Eu acho que hoje deve ter um lance que algumas pessoas vão pensar ali, que o Rodrigo Eli e o outro cara lá do Vasco, lá que eu não lembro quem foi, acho que é o tal do Galdabes, aquele.
O Rodrigo ele vai chutar a bola e parece que chuta a perna do cara, mas assim, ó, o Rodrigo ele é tão ruim que eu acho que ele nem chutou a perna do cara, eu acho que ele chutou o chão e bateu a canela na perna do cara, sabe? Então eu acho, realmente eu acredito que aquele lance não foi pênalti, tá? E também acho que não foi falta no Rodrigo ali. Então, cara, é triste, sabe? Fica muito claro pra gente que ano passado foi esse cara aqui, ó, que fez toda a diferença. Esse cara. Não tivesse esse cara aqui ano passado, a gente teria brigado pra não cair. E se o Grêmio não reforçar o time esse ano, especialmente na zaga, o Grêmio vai brigar ali pelo troféu 13º lugar, tá? Eu vou falar cedo já, porque pode ser que mude, né? Esperamos que mude, mas cara, é muito preocupante. O time não tem uma jogada de saída de bola. O escanteio e bola aérea na área do Grêmio é uma tristeza, ninguém sabe o que fazer. O ataque é meio upa-upa também, geralmente jogada individual de alguém, né? Ou falha defensiva do adversário, que nem hoje teve falha defensiva do goleiro e da zaga deles, né? E por isso que a gente fez o gol. E, cara, é triste, sabe? É lamentável começar mais um Brasileirão, porque é a minha competição preferida, sinceramente. Sabe, eu faço tudo que eu posso para olhar jogos do Brasileirão do Grêmio, porque é o campeonato que eu mais gosto. Só que nessa temporada, nesse ciclo de Grêmio dos últimos 10 anos, vamos pegar desde 2014 para cá, o Grêmio tem uma relação de ódio com o Brasileirão. Não é de amor e ódio, é de ódio. O Grêmio odeia o Campeonato Brasileiro. E muito dessa cultura aí, que agora os torcedores também assumiram isso e carregam essa bandeira de que brasileiro não tem que ser jogado, tem que jogar só Copa, é por culpa do Renato. O Renato inventou essa frescura aí de que tem que poupar no Brasileirão para jogar jogos patéticos de Copa ali, de fases iniciais. E aí a torcida embarcou nessa, uma parte grande dela. Sendo que o Brasileirão é o campeonato que mais paga, né? Se for pensar no todo, porque tu não tem certeza que tu vai até o final na Libertadores. Tu não tem certeza quando que tu vai sair da Copa do Brasil, se é que tu vai conseguir chegar até a final. Então, em teoria, só na teoria, essas competições de Copa pagam mais, né? O Brasileirão, ele tem a questão da estabilidade. Ele paga, por mais que tu fique numa posição intermediária ou no G4, G6, aí tu sabe quanto que tu vai ganhar, né? Tu consegue ter uma projeção. Como que tu vai projetar a Libertadores? Se nesse momento a projeção realista é o Grêmio nem se classificar para a segunda fase. O Grêmio jogou fora alguns milhões de dólares, ou melhor, de reais, né? Por conta dessas duas derrotas que teve já na Libertadores, sendo que tem valor pago, né, por vitória. Então eu não consigo entender por que o Grêmio odeia tanto o Campeonato Brasileiro, né? Talvez vai ter que vir outro técnico, outra gestão e começar a pensar tudo diferente e refazer toda isso que se criou em torno do Campeonato Brasileiro no Grêmio para que a gente comece a jogar. Porque é triste, cara. É triste assistir o Grêmio jogar Campeonato Brasileiro. É triste. Ano passado foi no Oba-Oba e no Soares. Porque se não fosse o Soares. E o meu prognóstico já pro próximo jogo é preocupante. Eu vou tentar ir ao jogo, porque o horário é muito, muito, muito ruim, né? E eu trabalho. Mas eu vou tentar ir ao jogo para ver o Grêmio de perto de novo. Mas eu não espero a vitória do Grêmio contra o Patético lá, contra o Sintetiquense lá. Porque o Sintetiquense já tem há muitos anos uma base de time, tem uma filosofia de jogo. Estão em crescimento, né? Tanto que estão se colocando em outro patamar ali. E o Grêmio, de ter a vitória certa contra o Atlético sempre, passou a não ter mais vitória certa e muito mais do que isso, né? Passou a ter derrotas certas. Então faz algum tempo que a gente não consegue jogar bem contra esses caras aí, tanto lá quanto aqui. Ano passado até teve uma vitória surpreendente dos reservas lá, né? Mas em compensação perdemos em casa. Então é preocupante, preocupante. Se o Grêmio não pelo menos jogar com um pouquinho mais de vontade, porque hoje faltou bastante vontade no primeiro tempo ali, para compensar essa falta de técnica de alguns jogadores e, enfim, alguns vão ter que compensar outros, né? Se não houver isso, cara, nós não vamos conseguir arrancar bem no campeonato mesmo, né? Na verdade, já arrancamos mal, né? Mas num recorte de 3, 4 jogos ali é um pouco preocupante, porque o Grêmio vai pegar agora o Atlético, que é um time complicado, um bom time, bem treinado, e depois pega o Cuiabá,
é, que teoricamente, né, muito teoricamente, deveria ser um jogo para ganhar, mas eu não consigo confiar muito no time do Grêmio para esse tipo de jogos, né, por conta do que o Grêmio nos mostra durante o ano, né? Vide o Acho Pato. Na verdade, o pato da história somos nós, né? Torcedores que ainda ficamos estressados ali, mas enfim, a gente não vai largar mesmo essa doença, então vamos embora. E que o Suárez, né, consiga nos ajudar, e que o espírito de Suárez encarne em alguém e que consiga nos conduzir na campanha, porque a primeira amostra é lamentável. A primeira amostra não podia ser mais Renato Portaluppi do que foi, né? Um time sem nenhuma entrega no primeiro tempo, morto, 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 assistindo o Vasco jogar, roubado pela arbitragem, isso também é muito Grêmio, e tecnicamente fazendo um jogo patético, pífio, né? Vamos esperar, eu sou um corneteiro e aqui sempre vai ter corneta, tá? Então, quem não gostar, que não assista. Mas eu espero que eu possa falar de coisas positivas no próximo jogo. Fui.